Vamos falar sobre o movimento skinhead, da batalha contra o fascismo a um discurso nacionalista e xenofóbico. O movimento skinhead foi extremamente distorcido e apropriado. Nos cortiços industriais da Londres pós-guerra, onde o suor dos operários se misturava ao ritmo ska jamaicano, surgia um dos fenômenos culturais mais controversos do século XX. O movimento skinhead nasceu como expressão orgânica da classe trabalhadora britânica, a branca e a negra, em sua resistência cotidiana contra a exploração capitalista e a opressão colonial. Sua trajetória, marcada por violentas contradições, espelha a própria luta de classes, um movimento que foi sequestrado pelo fascismo, mas que segue sendo disputado nas trincheiras da cultura pela esquerda revolucionária. A origem skinhead é filha direta da dialética colonial. Nos guetos industriais ingleses, os filhos de operários brancos, cujos pais haviam sido dizimados nas guerras imperialistas, compartilhavam pubs e fábricas com imigrantes jamaicanos, esses sim, duplamente explorados, como trabalhadores e como colonizados. Dessa síntese histórica emergiu uma cultura de resistência, o ska e o rocksteady jamaicano, gêneros nascidos da rebeldia contra o colonialismo britânico, que foram apropriados e transformados pela juventude operária branca em armas de contestação cultural. Os primeiros skins não eram meros mods com cabeça raspada. Sua estética era um manifesto político inconsciente. As botas Dr. Martens, que eram calçado de operário, os suspensórios do uniforme fabril, as cabeças raspadas, como uma rejeição ao individualismo burguês hippie, e as camisas Ben Sherman, que era uma marca mais acessível à classe trabalhadora. Tudo isso compunha uma semiótica de resistência proletária. Bandas como Symarip, com seu hino Skinhead Monstop, celebravam essa aliança interracial das classes subalternas, um verdadeiro internacionalismo proletário em forma de música. Mas o movimento skinhead sofreu o mesmo destino que tantos outros levantes populares. Ele foi cooptado e distorcido pelas forças da reação. A virada ocorreu quando a crise estrutural do capitalismo nos anos 70 gerou o terreno fértil para a ascensão do National Front. Essa organização fascista britânica aplicou uma estratégia gramsciana às avessas. Identificou o potencial revolucionário da cultura skinhead, trabalhou para esvaziá-la do seu conteúdo classista e multiclassista, substituindo por um nacionalismo xenofóbico. A operação foi meticulosa. Bandas como Screwdriver, originalmente um grupo punk apolítico, foram recrutadas para o projeto Rock contra Comunismo, que nós vamos chamar aqui de RAC, e era uma resposta reacionária ao movimento rock contra racismo. Ian Stuart Donaldson, líder do Screwdriver, tornou-se o Goebbels dessa nova ofensiva cultural fascista, transformando shows em verdadeiros comícios de ódio. A direita compreendera o que muitos na esquerda não haviam percebido. A cultura é um campo de batalha fundamental nas guerras de classe. A resposta da esquerda veio através da reorganização do movimento em bases explicitamente antifascistas e anticapitalistas. Os Sharps, que eram os skinheads contra o preconceito racial, surgidos em Nova York nos anos 80, representaram a retomada das origens multiculturais do movimento. Mais radicais ainda foram os Rush, os skinheads vermelhos e anarquistas, que fizeram da estética skinhead um veículo para o marxismo e o anarquismo militante. Essa resistência se expressou com especial força no campo cultural, enquanto a direita produzia o seu lixo RAC. Bandas como The Oppressed, do país de Gales, respondiam com letras explicitamente socialistas. Na Itália, os Banda Basati, skinheads comunistas, transformaram seus shows em comícios pela revolução. Na Alemanha, a banda Zetética liderava confrontos físicos com os skins nazistas, provando que a guerra cultural não se trava apenas no campo das ideias. No Brasil, a dialética skinhead assumiu contornos particulares. Os primeiros skins, nos anos 80, eram predominantemente de esquerda, muitos ligados a organizações trotskistas e ao movimento punk. A distorção começou com os carecas do ABC, que inicialmente reuniam jovens proletários sem consciência de classe, mas que foram progressivamente cooptados pelo discurso reacionário. Hoje, enquanto gangues, como os carecas do Brasil, reproduzem o fascismo europeu
Em terras tropicais, coletivos como Sharp Rio organizam bibliotecas comunitárias e shows beneficentes para movimentos de moradia. A cena hash brasileira mantém estreitos laços com o MST e com as ocupações urbanas, provando que a estética skinhead pode sim ser um instrumento da luta anticapitalista. A história do movimento skinhead oferece lições cruciais para a esquerda revolucionária contemporânea. 1. A cultura é um campo de batalha. O fascismo avança quando a esquerda abandona a luta cultural. 2. Nenhum movimento cultural está imune à captação. Vigilância ideológica constante é necessária. E 3. A estética pode ser revolucionária, como provam os skins comunistas, desde os Banda Basat até os coletivos hash atuais. E a guerra continua. Nas periferias de São Paulo, skins negros mantêm viva a tradição do ska jamaicano. Nas ocupações estudantis de Atenas, skins comunistas pintam foices e martelos em seus coletes. Enquanto isso, em porões da Ucrânia, skins nazistas treinam para o seu projeto de limpeza étnica. Essa disputa pela alma skinhead reflete a própria luta pelo futuro da humanidade, entre a barbárie fascista e a Revolução Socialista. Como escreveu o skinhead comunista italiano Pietro Rigolo, nossas botas são para esmagar o fascismo e nossos suspensórios seguram as calças da revolução. A história ainda não terminou de ser escrita.